E agora vamos para a corte, linha aberta para José Maria Trindade. Bom dia, José Maria. Pois é, muito bom dia a todos. Aqui no Congresso Nacional, até parece que é pré-requisito ser investigado. Pois não? Pode falar, Zé Maria, pode completar. Pois é. Então, eu dizia que aqui no Congresso Nacional até parece pré-requisito ocupar um cargo importante aqui, ser investigado pela Operação Lava Jato, né? É assim que Edson Lobão, como nós antecipamos ontem, aqui foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente do Senado, Eunício Oliveira, também investigado, e o presidente da Câmara também, e agora o relator da reforma da Previdência também. Houve aqui um acordo informal para tocar a vida no Congresso Nacional, independente de investigação. Um novo limite foi fixado ali, é a condenação agora que envergonha parlamentar, e não indiciamento ou investigação, ou mesmo se a autoridade se transformar em ré do Supremo Tribunal Federal. É nesse ritmo que o país se prepara para discutir dois pontos importantíssimos. São as duas emendas à Constituição que ontem instalaram as comissões especiais, agora sim discutir o mérito, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Surpreendentemente, a reforma da Previdência está provocando muito mais polêmicas do que a reforma trabalhista. E o próprio relator, o deputado Arthur Lima, está dizendo que não há como aprovar o projeto que foi enviado pelo presidente Michel Temer. Então, há aí uma divergência clara entre o que quer o governo, a conclusão da reforma da Previdência, ainda no primeiro semestre, este ano, né, e o que os deputados querem, e a tal reforma da Previdência sobre conteúdo. Todo mundo diz que precisa mudar, mas o conteúdo é que são elas, e é isso aí que vai pegar e muito. Agora, idade mínima. Pois não, professor. Zé Maria, sou eu. Isso não seria a margem de negociação colocada pelo governo mesmo? Porque a gente sabe que a regra é muito pesada. A transição penaliza muito quem está perto de se aposentar e talvez seja exatamente a margem... Anos. A idade de corte é muito pesada. Né? As pessoas têm que trabalhar um tempo a mais para ter direito à aposentadoria, já estávamos chegando perto. Pode ser essa a margem de manobra mesmo. O governo deve ter trabalhado com isso. Essa é a leitura aqui, né? Só que os governistas estão antecipando demais estas mudanças. A gente já sabe aqui que esse corte, né, que é a transição, hoje é em 50 anos, esse corte, a idade mínima de aposentadoria, são os pontos mais polêmicos. Agora, Denise, a dificuldade política é aprovar mudanças na aposentadoria pública. Há uma resistência muito grande, a gente viu os policiais se unindo nacionalmente, né? Já é uma União Nacional dos Policiais, e agora também os setores aí do judiciário e mesmo do serviço público, do executivo, é que estão reagindo à reforma da Previdência. Agora, na reforma trabalhista realmente não mexe no cerne da questão trabalhista, apenas no trabalho temporário, que não é pouco, né? A carga horária continua a mesma, então não há uma polêmica tão grande assim, mas vai ser polêmica também. Agora, a primeira parte da sua informação, para que se toque a vida do país, independentemente de indiciamentos, é que são, triste, né? São tantos os indiciamentos que, se não houver essa política aí, para o país. Aliás, isso já é uma antevisão dos novos que virão. Quem que falou isso, José Maria? Quem teve essa ideia? Na verdade, quem expressou isso foi o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Mas é que houve um acordo informal. O senador Romero Jucá falou a mesma frase, né, que é preciso tocar a vida como se isso não acontecesse. Quem for condenado é que sairia do sistema. Mas são mais, até hoje, né, de 65 deputados e senadores investigados realmente, e pega exatamente a cúpula. Para o país. E pega a cúpula política, porque é a cúpula que tinha acesso a essas doações das empresas, né? O deputado do baixo clero não tinha, recebia de quem recebia das empresas. Ok, Zé Maria. Agora tem uma questão seguinte, eu acho que pode parar o Congresso Nacional. O Congresso é mais uma sociedade de acelerados do que parlamentares. Infelizmente, é isso. Eu gostaria que não fosse. Romero Jucá vai falar que o Brasil não pode parar para o Brasil por causa da Lava Jato. Romero Jucá, meu Deus do céu, se o Brasil fosse sério, ele estaria em outro prédio público. Meio insalubre,
né? A grande questão é o seguinte, não caiam nessa conversa. Os criminosos da Lava Jato têm de ser punidos. E olha, eu já estou mudando de opinião em relação aos depoimentos que deveriam ficar sigilosos. O Rodrigo Janot está trabalhando no estilo lento. Tem de divulgar sim. Não dá para... Com que autoridade moral, gente do nível de Jucá, do Fábio Ramalho, não estou vice-presidente da Câmara da festa do AP, que transforma Sodoma e Gomorra em uma coisa de iniciantes, né? E com que capacidade moral? Outros envolvidos com corrupção são mais, alguns estimam até em 110 políticos do Congresso Nacional, outros em 60, não se sabe. Eles não têm condições. Eles dizem então que a apuração da corrupção e colocá-los, falar, olha, você é ladrão, bandido, que você recebeu tanto, isso atrapalha o país. Não, o que atrapalha o país são eles, são os criminosos que estão ali acoitados no Congresso Nacional. Lá não é lugar como os cangaceiros ficavam no coito. Lá é lugar de representantes do povo e não de bandidos. Bom trabalho, Professor, hoje já são 65 e pode esse número ser levado a 100. E eles sabem que estão complicados. Muito obrigado, bom dia. Tchau, Zé. E só mais uma coisa em relação ao Romero Jucá, professor, agora ele deu para falar de economia e dar palpite do que o Banco Central deve fazer. Agora vai. Ele falou que é a hora de o Banco Central cortar os juros em 1%, porque a inflação caiu muito. Isso cria suspeita sobre qualquer decisão que o Banco Central venha tomar nesse sentido. Porque o mercado espera 0,75, de repente a baixa da inflação até dá espaço para o corte de 1 ponto. Claro. Só que aí, se cortar, vão falar que houve interferência política. Então, ele cria um problema para o Banco Central e disse que estava falando como economista. Opa! É isso. Agora vai.